Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu estou gravando um pouco mais tarde, até porque eu também estava, além de alguns compromissos, eu estava aguardando também a lista de relacionados do Fluminense para o jogo de amanhã em La Paz contra o São José. E eu vejo que o Fluminense vai com uma escalação um pouco mais encorpada. Eu não sei se vocês já viram, mas o time foi mais encorpado para esse jogo, quer dizer, com alguns jogadores mais fortes, né, que vão dar uma consistência maior a esse time. E aí eu chamo, não é nem um misto frio como foi o primeiro jogo, né? Isso é um misto mais quente. E eu passo a dizer para vocês que nós temos a obrigação de vencer o jogo de amanhã e se consolidar na primeira posição do grupo e principalmente na primeira posição e tentar a primeira posição geral desse projeto, dessa Copa Sul-Americana. Na verdade, o técnico Renato Gaúcho não vai, para quem não sabe, ele não vai. E aí, analisando tudo que já foi dito em outros meios de comunicação, a, a, ele não vai por dois motivos. Primeiro, porque ele fez uma cirurgia no coração, uma ablação, igual como fez o Ganso. E aí, o departamento médico não aconselha ele ir. O problema é que ele já foi lá em outro período com o Grêmio, né? Então, não acho que seria isso, mas ao mesmo tempo não querem colocar na conta que ele vai ficar no Rio de Janeiro treinando o time para não acontecer o que aconteceu com o Botafogo, caso haja um revés no domingo no jogo lá na Arena MRV. Lembrando que lá vai ser a estreia do novo tapetinho deles lá, né? Quer dizer, gramado sintético. Vamos ver a relação dos jogadores que foram pro, relacionados para a viagem, que já viajaram, já estão na Bolívia e vão treinar hoje ainda para o jogo de amanhã. Goleiros: o Vitor Eudes, o Gustavo Ramalho e o Kevin Vinícius. Então esses são os três goleiros. Aí você vai pensar, e o Pitaluga, cara? Não, o Pitaluga ele ainda está machucado. Para quem não sabe, ele quebrou um dos dedos da mão e ele ainda está em recuperação, então o Pitaluga está fora. Na lateral, aí olha, começa os reforços. Nós estamos indo aí com o Guga, que estava machucado no último jogo, com o Léo Jansen e com o René, que também não foi porque naquele momento nós tínhamos o Fuentes machucado. Então ele também não estava indo. Então é um outro que está aparecendo agora. Você tem como zagueiros o Thiago Santos, o Manuel, que foram os dois que já foram. Você tem lá o Caio Amaral e o Davi Schwinks. Esse foi o mesmo trio, só que ainda tinha mais um que tinha ido aí, que foi o Gustavo Sintra. Então a gente tinha mais um jogador nessa viagem. Você tem como os volantes ali o Bernal, o Facundo Bernal, o Freitas. Aí uma grande surpresa, na minha opinião, o Hércules. O Hércules é um jogador que eu posso dizer para vocês que eu estou surpreso com a ida dele. Não era um jogador que eu imaginava que estaria indo para lá, mas o Hércules está lá, então o Hércules está, quer dizer, a moral dele está baixa com o Renato. Então já podemos quase que afirmar, não é certeza, porque da outra vez o Bernal foi e jogou, mas que o time lá em Belo Horizonte deve ter Martinelli e Nonato. Então essa é uma possibilidade muito grande para o jogo do próximo domingo. Os meias, você tem uma outra boa notícia. Você tem a volta do menino Isaac. O Isaac que teve um problema no joelho junto com o Riquelme Felipe. O Isaac já está relacionado, o Riquelme ainda não. E o Isaac vai para a Bolívia junto com o time, junto com o Lescano, com o Renato Augusto e com o Thiago Henrique. E os atacantes, o Kelvin, que é do sub-20 do Fluminense, é da base do Fluminense. O Kevin Serna, que eu estranhei tá nessa relação, porque para mim deveria ir o Agustin Canóbio, mas está indo o Kevin Serna. O La Vega, e aí o Paulo Baia. E aí fica aquela coisa, nós estamos sem nenhum centroavante. Exatamente. Então, vamos aqui opinar mais ou menos qual o time que deve ir a campo.
porque tem duas opções aí que o Renato deve fazer. Amanhã a gente vai voltar para afirmar mesmo o time titular, falar um pouquinho melhor sobre isso, mas provavelmente o time que vai a campo é o seguinte: Vitor Eudes no gol, o Guga na lateral direita, o Thiago Santos pelo lado direito e o Manuel pelo lado esquerdo, e o René. Provavelmente essa é a formação. E aí você tem Facundo Bernal no meio campo com Hércules fazendo os dois primeiros homens de meio campo. E aí, creio que o Fluminense vai se for num 4-3-3, que normalmente acontece, vamos lá, conforme o André do Sentimento Tricolor deu, a formação seria Renato Augusto, não, seria Isaac, seria Lescano e Renato Augusto. Como o André deu, seria Lescano e Renato Augusto. E aí, Kevin Serna e La Vega. Eu acho que vai ter uma mudança aí. Essa mudança vai ser o seguinte: para mim vai ser Vitor Eudes, Guga, Thiago Santos, Manuel e René, Bernal, Hércules e Lescano. Aí sim, Kevin Serna, Paulo Baia e La Vega. Essa é uma segunda opção. E tem uma terceira opção, que é a saída do Paulo Baia e pegando o Renato Augusto e colocando ele no comando de ataque. Acho que o Renato vai ficar no banco. Não creio que o Renato saia jogando, até porque está muito tempo sem jogar. Mas Lescano, e eu acho que agora dessa vez o La Vega vai ter uma condição de ser titular, que seria excelente até para a gente ver esse menino jogar, porque a gente não viu. Então, creio que o ataque vai ser Serna, La Vega e Paulo Baia. O menino Kelvin ficando no banco de reservas, também o Renato Augusto também no banco de reserva, jogando ali com 3 no meio campo, com o Bernal, o Hércules e o Lescano. Creio que essa é a formação do time para amanhã, mas a gente sabe que não é bem assim. Quem vai escalar o time é o Alexandre Mendes, lógico que deve ter a participação do Renato nessa história, mas provavelmente o time a ser colocado em campo será esse aí, conforme nos lembra. E aí, na sua opinião, Renato não ir, o que você acha? Deixa a sua opinião depois aí, porque é meio complicado, né? Para alguns isso é errado, para outros não vai fazer tanta diferença. E aí, outra, só pra gente fechar esse assunto sul-americana, e o que vocês acham? O Fluminense está abdicando da Sul-Americana? O Fluminense está abrindo mão da Sul-Americana? Eu quero saber da sua opinião. Lembrando que a Sul-Americana é principalmente a única ou a melhor chance do Fluminense de ser campeão esse ano. Pô, Carlos, você está dizendo que a gente não pode ser campeão brasileiro da Copa do Brasil? Eu não disse isso. Eu disse que é muito mais difícil. A Sul-Americana é o caminho mais prático. Então, a mesmo com um time como o Galo, como o Corinthians, estando nela, e os times que vêm da Libertadores, ainda é o caminho mais simples de a gente chegar. A Copa do Brasil, quando afunilar, a gente vai pegar aí Palmeiras, Flamengo, e esse negócio vai ficar um pouco mais feio. Então, creio que esse ainda é o melhor caminho. Mas eu respeito também a opinião de todo mundo em relação à sua visão em relação à Sul-Americana. Eu não acho que o Fluminense está abrindo mão, mas eu acho que é o único momento que o Fluminense tem de conseguir, até porque os times são fracos. Lembre, a Copa Sul-Americana, gente, é um campeonato de segunda linha. É um subcampeonato. Então, quais são os campeonatos mais importantes pra gente? A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A gente não pode passar o que passou ano passado. Então, não dá pra gente ficar fazendo concessão nesse momento. Agora, coloquei o time B. Ele classificou, chegou umas quartas de final, chegou uma semi, opa, agora eu vou jogar com todo mundo. Agora eu vou entrar que eu quero ganhar. Então, eu acho que é questão de enxergar as prioridades. E eu não acho que a prioridade nesse momento ser o brasileiro está errado, não. Lembrando que nós vamos ter um jogo muito difícil, mesmo com o time principal, acho que tem grande chance de não vencer no próximo domingo. Não estou torcendo contra, não, gente, não estou torcendo contra, só estou sendo realista. O jogo na Arena MRV, com campo sintético, que o Fluminense já tem um problema grave. É a altitude de campo sintético. Essa semana vai ser um Deus nos acuda. E agora pode chegar lá e vencer também. Então vamos torcer. A nossa vida é pelo menos torcer e ficar ligado no Fluminense. Então,
assunto sul-americano a gente encerra por aqui, porque a gente tem um segundo assunto para trazer aí, que é de suma importância. Primeiro vou mostrar para vocês aqui essa lista de relacionados, conforme eu falei. A lista de relacionados está bem aqui, ó. Então foi dada pelo GE. Então quem deu isso aqui foi a informação do GE. Normalmente é o Marcelo Neves, mas eu não vi quem assinou essa reportagem, mas foi dado pelo GE, os jogadores que estão embarcando para lá, para a Sul-Americana. E agora vamos para o segundo assunto. Para quem não sabe, foi lançado hoje para a mídia, para todo mundo ver, a nova camisa branca do Fluminense. Esta camisa aqui é a nova camisa que vai literalmente ser a camisa que a gente vai usar no Mundial. E a camisa que vai ser usada, ela vai estrear no próximo domingo na Arena MRV. E aí eu pergunto para vocês, gostaram desse modelo? É um modelo minimalista. Você vê que ele tem poucos detalhes, ele tem o detalhe em grená de um lado e do outro lado em verde. Ele tem a gola em verde, branco e grená. E as mangas também em verde, branco e grená. A pergunta que não quer calar, o que vocês acharam? Eu vou ser bem sincero com você. Achei simples, mas eu gostei. Por que eu estou dizendo que eu gostei? Porque eu não gosto de camisa muito espalhafatosa branca. É aquela camisa com aquelas listas em diagonal não me agradava. Sinceridade, nunca me agradou. Eu gostava mais deste modelo aqui, que é o modelo anterior, do que aquele diagonal que foi feito depois da Libertadores. E esse modelo ele me submete a uma camisa mais modelo do Fluminense mesmo. As camisas antigas do Fluminense, elas são brancas, com o logo e com o escudo. E aí sim, se tiver um patrocinador, como tem a Superbet, nesse caso tem. Então eu particularmente gostei. E vocês, gostaram? O que vocês acharam desse novo modelo? Vale a pena investir? O valor nesse momento da camisa de jogador, se eu não estou enganado, é R$469. Então é um valor caro. Mas lógico, tem um modelo torcedor, ele é um pouco inferior, mas não é tão diferente assim do que a camisa principal. Eu gostei, espero logo em breve ter a minha, tá? Aí lembrando, mas Carlos, em 2026 vai trocar pela Puma. Gente, todo ano é assim. Se não trocasse pela Puma, também teria o lançamento de uma nova lá na frente. Quem gosta de camisa de clube, normalmente é isso. E eu, por exemplo, eu não tenho tantas como outras pessoas, mas eu já tenho bastante. Eu tenho 27, que essa aí será a 28ª. Então, quer dizer, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Então, depende de cada um, de cada gosto, de que cada um quer ter de camisa do Fluminense. Tá certo? Então, gente, era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje pra gente conversar. Peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal. Esse bate-papo é sempre importante com vocês. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima, gente.